Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Versículo 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Bom, no comentário inicial, né, o senhor já falou um pouco sobre algumas versões, e aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais essa questão aí das versões bíblicas, né, que não falam o texto exatamente assim, e também o que realmente esse texto está querendo dizer e como que ele fala realmente. Irmão Aldo, você me coloca no estreito, né? E agora, né? Como escapar? Né, se a própria Escritura é que fala isso. Amados, realmente, né, o irmão Aldo leu, a nossa Bíblia, né, que nós usamos nos 65, que comemoramos os 60 anos da igreja, nós temos uma Bíblia muito linda, comemorativa sobre os 60 anos, né, uma Bíblia assim, muito, assim, ela impressiona, ela é bonita, e ela também vai dizer isso, né, e três são os que dão testemunho no céu, né, e esses três são um. Se a própria Bíblia, né, que a própria versão bíblica que foi utilizada fala isso, se até o Gemini, né, que é a inteligência artificial do Google, a mais brilhante das inteligências artificiais do momento, resolve te dar uma definição dizendo o seguinte: em 1 João 5, 7, 8, na versão Almeida Revista Atualizada, o texto descreve três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue. Mas a versão mais antiga do texto, encontrada em manuscritos mais antigos, inclui uma referência à Trindade, afirmando que no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes três são um. E os três são os que testificam na terra. Diz o Gemini, a IA, né? Aquele negócio está na moda hoje, todo mundo fala. Né? Então, se todo mundo fala, né, como não pode estar certo? Mas como se diz que a unanimidade é burra, eu aqui quero ler a minha versão. Né? Minha versão também é João Ferreira de Almeida, mas é a Nova Almeida Atualizada. E que vai falar assim, nos versos 6, 7 e 8. Eu vou ler os três. Sabe por quê? Porque o pastor Misael menciona uma coisa, queridos, decisiva nesse debate: contexto. Eu acho assim, Deus ele é inteligente e ele é sutil, sabe? Já ouviram aquela história tapa com luva de pelica, né? Quando alguém queria insultar o outro, ele tirava a luva de pelica e batia com a luva na cara do outro. Então não machucava, né? No máximo dava uma mordidinha, só que era uma ofensa tão grande que gerava juras de vingança e de morte. E assim Deus faz com as pessoas que não querem buscar sinceramente o que Ele quer dizer. Primeira carta de João, queridos, se você um dia pegar e ler com muita atenção, você vai ver que a linha que conduz a carta inteira é a obediência aos mandamentos de Deus. O assunto que permeia a carta inteira de João, que faz ela existir, é a obediência aos mandamentos. Então ele começa falando sobre pecado, sobre confissão e sobre perdão, sobre o papel de Jesus, mas ele veio falar sobre mandamento logo em seguida, tá? Sobre como o anticristo trabalha em cima dessa questão, mas sobre como nós somos feitos também filhos de Deus, mas para isto nós precisamos, diz ele, no começo do capítulo 3, no meio do capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5 ele vai falar isto, né? E o tempo todo obedecer os mandamentos de Deus.
No começo do capítulo 5, o que começa o debate é isso. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Queridos, se eu não guardo os mandamentos de Deus, não adianta eu falar que eu amo os meus irmãos ou os demais filhos de Deus, porque não há amor maior do que pregar a verdade para a salvação. Ainda que eu salve uma vida aqui, nesta existência, neste momento, dando um prato de comida porque a pessoa está faminta, se eu não trouxer a palavra da vida eterna, sabe, eu vou prolongar um pouco mais a vida dele aqui, mas o que realmente importa, que é a eternidade, ele não vai ter. A Bíblia diz que todos, eu falava isso ontem à noite lá em Camaçari, todos os homens, quer creiam em Deus, quer não creiam, ressuscitarão. A Bíblia fala isso, todos. Agora, uns ressuscitarão para receber a vida eterna e outros para receber juízo, ou seja, a condenação. Cristo vai ressuscitar todos sem exceção. Por quê? Porque é necessário que até mesmo quem não receba a salvação entenda e saiba por que não está recebendo. Então, queridos, é muito sério isso. Os mandamentos de Deus são essenciais. Aqui fala que quem não guarda não ama de fato o seu próximo. E aqui não fala sobre os mandamentos relacionados ao amor ao próximo, mas aos mandamentos de Deus. E nesse contexto que ele vai nos falar, no verso 6, este é aquele que veio por meio de água, ou seja, o Filho de Deus, né? E sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. Onde está aqui? Três são que testificam no céu. Não tem. E não é só aqui. Se você tem uma Bíblia NVI, se você tem uma Bíblia NVT, não vai constar também na sua Bíblia, tá? Se você tem uma Bíblia na linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, não vai constar. Agora, se você tiver uma Bíblia King James, já vai constar. Então, por que essa diferença tão grande? Vamos tentar explicar para você. Primeiro, o que falou o pastor Misael, né? Sobre o que ele está falando aqui, queridos? Ele está falando assim, olha, este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Então, são os elementos que Jesus usa no ministério dele e pelo meio dos quais ele fala, ele dá testemunho. A água, né, que é o batismo nas águas, que é a água que lava o pecado, o sangue que é derramado, né, que nos perdoa dos pecados, mas também, queridos, o que acontece ali na cruz, no Calvário. Cristo, ele, na cruz, ele libera três elementos. Você pode pegar no relato dos evangelistas. Três elementos ele libera do seu corpo. O Espírito, seu próprio Espírito. Água, quando o soldado penetra o seu lado e sai água do seu corpo, e o sangue que é derramado na cruz do Calvário. Então, os três naquele momento, eles dão testemunho ali na cruz do Calvário. João continua, o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aqui, ele vai falar sobre o Espírito Santo. O Espírito, sobretudo, dá testemunho disso tudo. Mas
depois, João ele pega esses três elementos, né? O Espírito de Cristo, a vida de Cristo, ele pega a água que sai do corpo dele, o sangue que sai do corpo dele, para falar, olha, os três deram testemunho na cruz do Calvário. Queridos, não estranhe essa linguagem, porque a Bíblia usa isso. Por exemplo, quando vai falar sobre essa questão, lá em Provérbios, Salomão, ele personifica a sabedoria. Sabedoria é uma qualidade, é uma competência, é um estado, mas não é uma pessoa, mas ali a sabedoria, ela é personificada. Então a Escritura muitas vezes personifica um elemento, e aqui ele também personifica para falar, olha, esses três dão testemunho, né? E aí ele cita claramente esses três: o Espírito, a água e o sangue. A Bíblia diz que eles são unânimes, ou seja, eles têm um único propósito, de mostrar que nós precisamos de um grande Salvador. Este Salvador morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Pecados por quê? Porque transgredimos os seus mandamentos, transgredimos a lei de Deus que continua plena e em vigor. Veja, é muito claro. Mas então, mas não, e onde que está aqui a chamada interpolação joanina? Onde é que está aquele versículo que fala que no céu os três dão testemunho, né? Porque eu não encontro aqui. Vejam, queridos, vocês sabem quantos manuscritos que nós chamamos de originais do chamado Novo Testamento, que são as escrituras gregas? Vocês sabem quantos existem? Mais de 56 mil manuscritos, tá? Eles trazem o Novo Testamento na íntegra ou trazem partes, porções dele. Desses 56.600 manuscritos, eles contêm essas epístolas aqui de João, as cartas de João. De 56.600 trazem essa parte. Agora, esta de que 3 são os que testificam no céu, apenas 8 dos 600 é que trazem. 8 dos 600. Sendo que desses 8, amados irmãos, olha só, desses 8, 4 deles não trazem no texto. 4 deles trazem na margem, como se fosse uma observação do copista. Então, o cara que estava copiando o texto, ele faz uma anotação na margem, colocando a observação dele. Então, não está no texto original. 4 está na margem. Só 4 dos manuscritos é que trazem, de fato, este versículo. Mas, veja só, desses 4 que trazem, olha só, nenhum deles pertence àquele grupo dos manuscritos mais antigos, tá? 3 desses 4 são datados do século XVI, 1500. Veja, a primeira carta de João foi escrita no primeiro século, antes do ano 100. O primeiro manuscrito que vai citar no texto mesmo, uma coisa assim séria, data do século XVI. Então, o quarto desses manuscritos, ele remonta ao século XVIII, 1700. Ou seja, são todos textos muito tardios. Nenhuma versão grega traz essa interpolação, tá?
essa interpolação existe nas versões latinas. A primeira menção dela, ela surge apenas lá pelo século IV, por meio de um texto, um texto latino, que não é a Vulgata, tá? Não é a Vulgata. Pelo contrário, quando Jerônimo ele compila a Vulgata, ele traduz a Bíblia do grego para o latim. Jerônimo vive entre os anos 345 e 420 depois de Cristo. Ele é um dos estudiosos mais influentes do catolicismo, né? Ele não coloca este versículo. Por quê? Porque não tem base. Nos séculos 3, entre o ano 200 e 300, e séculos 4, 300 e 400, havia um debate, uma briga muito grande sobre existir ou não a Trindade. Sabe? 200 anos assim, quase de guerra, ou de guerra mesmo, né? E nenhum dos lados cita essa passagem. Por quê? Porque eles simplesmente não conheciam esta passagem, tá? Então, isso nos dá convicção, queridos, de que se trata de algo que é inserido posteriormente. Então, ele entra na Vulgata posteriormente, depois de Jerônimo. E os primeiros manuscritos que o trazem datam do século XV. Acredita-se que talvez tenha um ali proveniente, século XVI, né? Acredita-se que tenha um que seja proveniente do século X, mas ainda assim, tá? Ano 900 é muito tempo depois, tá? Muito tempo depois. Então, nenhum manuscrito mais antigo, nenhum manuscrito que tenha mais credencial de autenticidade, nenhum deles traz esse texto. O que houve? Acontece que aqueles que são trinitarianos, que entendem, né, que há 3 deuses que se formam numa única divindade, conforme o dogma, eles fizeram o quê? Né? Como não há nas escrituras nenhuma passagem, nenhum texto que apoie essa ideia deles, eles quiseram dar uma força no entendimento e na interpretação da Bíblia. E eles começaram a anotar na margem dos manuscritos esta ideia. Com o tempo, alguém foi lá e colocou no meio. Para que colocar na margem? Vou colocar no meio. E colocou no meio, e assim se tornou algo corriqueiro, se tornou algo corrente, né? Eu falava, amado, só para concluir aqui, né, que um dos principais tradutores, né, ele era um estudioso católico, tá, que viveu entre os anos 1400 e 1500, que foi Erasmo de Roterdã. Apesar dele ser católico, ele ser um católico fervoroso, ele considerava a igreja mais importante que ele próprio. Erasmo de Roterdã, ele tinha um propósito. O propósito dele foi compilar os manuscritos gregos de forma a criar um Novo Testamento grego confiável, né, os originais, que seria atualizado sempre, né, para que se tornasse uma versão confiável. E ele estava disposto a tirar as doutrinas, né, e os entendimentos e os textos, né, mesmo que prejudicassem o catolicismo. Então ele começa a fazer o seu trabalho e ele publica o seu primeiro texto no ano de 1516. E não consta essa passagem. Não consta que 3 são os que testificam no céu. E sabe o que ele fala, queridos? Ele fala, não consta porque não existe. Desculpa, eu não posso colocar uma coisa que não existe. Eu não vou enfiar uma coisa que não é real. Tá? Não existe. Não existe, não tem como. Né? Isso seria falsificar a palavra de Deus. Ele fala, se alguém me provar e me trouxer um manuscrito, eu vou lá e faço, e coloco. O que acontece? Até surge
né, um manuscrito duvidoso para tentar provar para ele. Mas o fato é que quando ele fala assim, queridos, ele começa a ser perseguido pela própria igreja, acusado de ser ariano, acusado de não crer na Trindade e por conta disso, né, ameaçado de morte por pressão eclesiástica. Ele que publica a sua primeira versão do Novo Testamento grego em 1516, a sua segunda em 1519, e na terceira, em 1522, ele é obrigado a colocar lá, mas ele continua, para quem ele conversa, com quem ele dialoga, ele continua defendendo: este texto não existe nos originais. Acontece, meus amados, que João Ferreira de Almeida, quando ele vai fazer sua obra de tradução, ele pega as versões mais recentes de Erasmo de Roterdã, porque a partir de 1522, por conta da pressão da igreja, aquela interpolação ela continua entrando, e aí ele vai pegar na sua época a versão mais recente e usa este texto para traduzir para o português. Então, queridos, quando não é uma versão crítica e revisada, este texto acaba entrando. Mas quando é uma versão que se baseia de fato nos originais gregos e hebraicos, né, este versículo cai porque não existe, ele não está lá, isso é interpolação dos homens. Pastor, mas a palavra de Deus, a palavra é imutável, a palavra é perfeita. Querido, querida, é perfeita. É perfeita. A escritura que provém da pena inspirada dos apóstolos é perfeita, mas cópias e traduções não. E você não precisa se escandalizar nem desistir da fé por conta disso, não, porque, sabe, Deus já previa que isso ia acontecer. O que ele quer é que a gente dê ouvidos à escritura verdadeiramente inspirada, a gente vá mais fundo para encontrá-la. Tanto é que ele sabia que esse problema das cópias viria a surgir, das manipulações viria a surgir, né? Você vê Evangelho de Mateus, por exemplo, ele é citado, né, pelos pais da igreja como um texto escrito em hebraico, mas o texto que nós temos de Mateus, queridos, ele está em grego, e não é uma tradução do hebraico para o grego, uma versão feita em grego. Então, não estamos falando do mesmo texto, tá? Os evangelhos apócrifos, os apocalipses apócrifos, né? Olha só como é que são as coisas. Deus sabia que isso ia acontecer. Deus nos dá um recado lá em Apocalipse. Ele fala assim, olha só: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, eu já sabia que isso ia acontecer, pastor, mas olha só, aí é chato, é triste, porque as pessoas mais simples não têm acesso a esse conhecimento. Amado, amada, desculpa, mas esta alegação é falsa. Fake news. Total fake news. Sabe por quê? Ela é falsa, assim como é falsa a inteligência artificial. Não vá aí por estudo de inteligência artificial que você vai se quebrar. Deus revelou essa verdade que eu estou falando agora para você, e foi com essas pessoas que eu aprendi, para pedreiros, para, como fala o pastor Misael, tintureiros, para alguns homens que só tinham o ensino fundamental, só o primário, só o ensino primário. Foram eles que receberam esta revelação e que nos trouxeram. Saudoso pastor Valdemar Dionísio Coppe e os demais irmãos que trouxeram essas palavras,
Então, queridos, como Deus não revela, Deus mostra, mas você tem que buscar com sinceridade. Jeremias fala, me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Então não tem outro caminho, busque de todo o coração. Deus também vai mostrar para você isso que nós estamos te falando. Mas segundo a história e segundo os principais manuscritos, este versículo não existe. Não existe. O pastor está errado aqui na minha Bíblia. Veja, normalmente se a versão é uma versão séria, uma versão comprometida, pelo menos ela vai colocar o versículo entre colchetes, tá? Entre colchetes, que é o caso da RA. Por quê? Porque entre colchetes eles falam assim, olha, esse texto não está nos melhores manuscritos, nós deixamos aqui porque ele segue, né, a tradição do João Ferreira de Almeida, mas ele não está nos melhores textos. Então, pelo menos isto. Agora, aqui não traz nem isto, né? Aí, querido, infelizmente nós temos que falar a verdade. Não está na palavra de Deus. Estas palavras não saíram da pena inspirada do apóstolo João.